O capítulo inicia com Tanjiro caindo no Castelo Infinito. O mesmo disse que não sabia diferenciar qual lado era esquerda ou direita e se perguntou se aquele lugar foi criado a partir do sangue do inimigo. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas Tamayo estava imobilizando o Muzan e não sabia quanto tempo ela iria aguentar. Sendo assim, ele teria que ir para onde os dois estavam, o mais rápido. O mesmo disse que se ele caísse no chão, ele morreria. Assim, ele teria que usar sua respiração. Mas não dava, pois não tinha posição. A pressão estava muito forte. Mas Tomioka conseguiu segurá-lo e lançar ele para o chão. O mesmo perguntou se ele estava bem e o Tomioka disse que sim. E bem atrás dele tinha um demônio, prestes a devorá-lo. Mas ele conseguiu usar sua respiração da água a tempo. Primeira forma, destruindo um demônio. Mas a porta se abriu e saiu vários demônios de lá. Mas Tomioka ajudou seu amigo e os dois usaram a respiração da água. E assim, os dois conseguiram derrotar os demônios. Enquanto isso, Obanai estava protegendo a Mitsuri dos demônios com seu estilo cobra, quinta forma, serpentina longa, e disse para eles ficarem longe da Mitsuri. A mesma ficou encantada com ele e Obanai perguntou se ela estava machucada, e a mesma disse que não. Gyomei e Tokito também estavam derrotando os demônios. Tokito disse que tinha muitos demônios lá. Gyomei disse que eles foram criados com o poder de uma lua inferior e ele estava planejando em cansar eles. Tokito perguntou sobre o Buyashiki. O Gyomei disse que ele tinha ido para o além antes deles. Tinha sido um fim magnífico. Ele não conseguia imaginar o Buyashiki sendo descoberto pelos demônios por causa de um erro dele. Muichiro perguntou se ele tinha feito de isca e o pilar da pedra disse que sim, pois os dias dele estavam contados. Muichiro se lembrou do seu mestre e disse que quando ele estava perto da morte, depois de ser atacado por demônio, ele estava do seu lado. Ele tinha feito a mesma coisa com os outros caçadores, quando estavam perto da morte. Ele foi um pai para eles. Muzan não só tinha tirado seu irmão, mas o seu segundo pai também. Chorando, o mesmo fez um juramento e disse que irá matá-lo, irá fazer ele sofrer. Gyomei disse para ele não se preocupar, todos sentiram da mesma forma. Então, em outro local do Castelo Infinito, Sanemi estava sentado ao chão, em choque, e disse que ele não tinha conseguido proteger Oyakata, o Buyashiki, e um demônio estava indo em direção a ele, e sem esforço nenhum, ele retalhou o demônio. E aparecia um atrás do outro, não parava. Então Sanemi se levantou e disse que ele iria trucidar um por um. Em outro local, Inosuke estava correndo e disse que não sabia como tinha parado naquele local, mas como estavam indo em direção a ele, seria boa hora para ele testar o seu treinamento. Genya estava correndo e se perguntou se aquele lugar era uma fortaleza e se os outros estavam bem. Zenitsu estava bem sério e em seu pensamento ele disse que estava ouvindo alguma coisa e aquela pessoa estava por perto. Era imperdoável, ele não queria perdoar essa pessoa. Enquanto isso, Shinobu disse que sentia cheiro de sangue e se perguntou o que era aquele lugar. E quando ela abriu uma das portas, tinha um massacre lá dentro. Doma, Luz Superior 2, então se virou e disse que tinha mais uma garota. Parecia ser deliciosa. Sendo assim, ele teria que agradecer a Nakima depois.